Olá, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer, os ensinamentos do livro O Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Nesse livro contém as 7 leis universais que regem tudo o que acontece na nossa vida. Explica como o universo funciona e como que a gente seguindo essas leis vai fazer diferença na nossa vida. E é importante a gente ter esse conhecimento, porque muitas vezes a gente não entende por que nós repetimos ciclos, porque nem sempre as coisas funcionam da maneira como nós gostaríamos. E o universo, gente, ele é muito organizado, o universo é matemático. Ou seja, é você seguir os princípios que não tem como dar errado, porque na vida a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Eu sei que aqui no YouTube vai ter vários vídeos falando sobre o Caibalion, só que eu vou trazer ele de uma maneira diferente. Busquei referências bíblicas desses mesmos princípios, desses 7 princípios universais do Caibalion, aqui da Bíblia. Então, no princípio do mentalismo, diz que o todo é mente e o universo é mental. E o que isso quer dizer? Que nós criamos a nossa realidade através da mente. É aquela conexão profunda do pensamento com o sentimento. Nós temos esse poder de criar. E eu trouxe a correlação, eu trouxe 3 versículos bíblicos para correlacionar com esse princípio do mentalismo, que eu vou ler para vocês, que eu acho que fica mais prático do que eu abrir página por página e o vídeo ficar muito longo, mas depois vocês podem abrir aí na Bíblia, na casa de vocês, ou se quiserem pegar a Bíblia agora, vocês podem abrir para a gente fazer esse comparativo. Um deles que eu trouxe é o Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você tem como verdade, você cria na sua realidade. Quando fala alma, quer dizer muito essa conexão profunda entre pensamento e sentimento. Aquilo que você acredita de uma maneira muito profunda é que se torna realidade. E tem tudo a ver com o princípio do mentalismo. Se o todo, se o Deus é mente, o universo é mental, na Bíblia também diz que, assim como nós imaginamos, assim é. Outro versículo também, que eu amo esse versículo, que eu acho que ele exemplifica ainda melhor essa questão do princípio do mentalismo, é em Romanos 12, 2. Preste atenção no que diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que nós precisamos renovar a mente? Porque se a gente vê as coisas sempre do mesmo jeito, não tem como a gente viver uma realidade diferente. Não vos conformeis com a realidade que você vive nesse momento, mas transformai-vos pela renovação. Você precisa renovar a maneira como você pensa e tentar ver as coisas de um novo ponto de vista, dando um outro significado, mudar as crenças. Esse versículo está dizendo nada mais, nada menos, que a gente tem que mudar as crenças, porque se você não muda as suas crenças, você vai continuar criando a mesma realidade, porque, como diz o princípio do mentalismo e diz na Bíblia também, a nossa mente tem o poder criador. Outro versículo também que exemplifica o princípio do mentalismo é em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento também em Cristo. Aliás, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que isso quer dizer? Que a gente tem que estar alinhado com a forma como Jesus sentia e com a forma que Jesus pensava. Esse alinhamento com Deus é importante, porque Jesus era perfeito. A gente tem que seguir os ensinamentos, os princípios, o sentimento de Jesus. Como que Jesus pensava e sentia? Então, a gente tem que ser, como na Bíblia mesmo diz, imitadores de Cristo, seguir os passos de Cristo. E esse versículo tem tudo a ver com o princípio do mentalismo. Existem muitos outros versículos na Bíblia, mas para cada lei hermética, eu vou trazer uns 2 ou 3 para exemplificar. Mas vocês podem perceber como que tem uma conexão. O primeiro diz, porque como imagina em sua alma, assim é. O outro diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No outro diz,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque se você pensa diferente, sente diferente daquilo que você quer realizar, ou se conscientemente você tem metas, objetivos, mas você não se sente capaz, não se sente merecedor, consequentemente você vai criar aquilo que você sente e não aquilo que você pensa. Olha só, porque não basta somente você mudar pensamento, sentimento também. E mexer na toda a base, no nosso sistema de crenças que vem lá de trás. Então, no último versículo está dizendo, em Filipenses 2:5, que a gente tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Porque assim a gente consegue criar diferente. Então, nós somos criadores, co-criadores da nossa realidade. E o segundo princípio hermético é o princípio da correspondência. E o que esse princípio diz para a gente? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Ou seja, tudo que a gente vive na nossa realidade corresponde a um estado interno. E que existe também, gente, uma correlação entre o grande plano físico, mental e espiritual. Não existe só o plano físico, essa vida que a gente vive aqui. Existem os outros planos e um interfere no outro. Na Bíblia, eu vou trazer como exemplo para vocês, aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vê que a todo tempo tem essa questão da similaridade dos conceitos, tanto da Bíblia quanto dos princípios herméticos. E o que esse versículo quer dizer para a gente? Que o que acontece no céu interfere na nossa vida terrena e vice-versa. Então não dá para a gente ter só uma vida espiritual, uma vida mental e uma vida física sem uma depender da outra. Então, tudo que se reflete na nossa realidade, primeiro começou lá no espiritual. Por isso que quando a gente pede alguma coisa, quando a gente tem um sonho, um desejo, ele já é real no plano espiritual. Mas para a gente manifestar isso na nossa vida, a gente tem que ter uma certeza absoluta de que aquilo ali já é real. Por isso que nas nossas orações a gente não tem que pedir, intencionar algo como se a gente não tivesse, mas a gente tem que intencionar já agradecendo, porque aquilo já é real, porque todo o sonho, todo o objetivo que está dentro de você, em algum desses planos, ele já é real. O último passo que falta é no plano físico. Em Lucas 17:21 também diz, porque o reino dos céus está dentro de vós. Em Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, a imagem de Deus o criou e a gente é um reflexo de Deus, uma centelha divina. A gente não é separado de Deus. Deus nos fez como uma partícula dele. A gente é correspondente. A nossa vida terrena não é nada mais, nada menos um reflexo de como está a nossa vida espiritual, a nossa vida mental, e não tem como a gente viver separado uma coisa da outra. Se o seu estado interno, como diz aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Se dentro de você o cenário é caótico, isso vai se refletir na sua realidade, não tem como ser diferente. Mas se ao contrário, dentro de você reina a paz, o amor, a gratidão, isso vai se refletir na sua vida, nas suas relações, nas oportunidades que se apresentam na sua vida. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso estado emocional, do nosso estado espiritual, porque não adianta você só buscar uma espiritualidade se você continua com suas emoções abaladas, se você a maior parte do tempo está triste ou reclama demais da sua vida. A reclamação ela não vai mudar a sua realidade. Se o seu estado interno é caótico, se você reclama, se sente injustiçado pela vida, pelas pessoas, ou porque acha que seus pais não te deram tudo aquilo que você merecia, se você não trabalhar essas questões alinhada com a parte espiritual, é isso que vai se refletir na sua vida. Entende? Então, não tem como ser uma coisa separada da outra. Não tem como você pensar que o que está se manifestando na sua vida hoje foi eventos externos
que geraram, é correspondente ao reino de Deus que está dentro de você. Olha a importância desse alinhamento em todos os âmbitos da nossa vida. Não adianta a gente querer pegar atalho, colocar desculpa que é o outro, foi fulano ciclano que não fez. Só você vai poder fazer por você. Por isso que é tão importante você ter conhecimento desses princípios que regem o universo. A tua vida corresponde com o seu estado espiritual, com o seu estado mental. E o terceiro princípio hermético é o princípio da vibração, que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E qual que é a relação desse princípio da vibração na nossa vida? É importantíssimo. Desde as menores partículas até galáxias inteiras, tudo vibra em diferentes frequências. Tudo é energia e está em constante movimento. Seus pensamentos e emoções também têm uma frequência vibratória. E isso é bíblico também. Eu trouxe também mais 3 exemplos de versículos, mas a Bíblia inteira fala desse princípio da vibração e como isso vai influenciar diretamente nas nossas vidas. O primeiro versículo que eu vou trazer para vocês está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você pode dizer, gente, mas o que tem a ver esse versículo com o princípio da vibração, com o hermetismo? Não consegui correlacionar. Eu vou explicar para vocês. Por que está falando que tudo a gente tem que ocupar os nossos pensamentos de coisas verdadeiras, de coisas justas, puras, amáveis? Porque, gente, se os nossos pensamentos têm vibrações, isso vai definir o nosso estado vibracional. Se você pensar negativo, se no teu pensamento você tem pensamentos de raiva contra alguém, sentimentos, se você pensa coisas ruins, se você deseja o mal em pensamento, se o seu diálogo interno são de coisas que fogem a isso, vai alterar a sua vibração. Porque se o pensamento tem vibração e você vai atrair aquilo que você pensa e, consequentemente, aquilo que você sente, se você pensa mal, você vai atrair e viver coisas ruins na sua vida. Por isso que está dizendo nesse versículo para você se ocupar desses pensamentos amáveis, pensamentos frutíferos, verdadeiros, tudo que é justo. Você deve ocupar a sua mente a maior parte do tempo. E se você for parar para pensar, reparar nos seus pensamentos, você vai ver que muitas vezes a gente pensa negativo, isso acontece comigo. Então você tem que estar atento a esses pensamentos negativos, observá-los, saber que você não é os seus pensamentos e cancelar na mesma hora que você identificar. Por quê? O problema não é só o pensamento em si, mas se você toma aquele pensamento como uma verdade, como que aquilo diz o que você é. Isso vai refletir no seu estado emocional. E qual o problema quando isso reflete no seu estado emocional? O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes maior do que o dos pensamentos. Então você vai atrair aquilo que você sente. E tudo começa onde? Num pensamento que você não cancelou. Porque você não é o que você pensa. Você se torna o que você pensa a partir do momento que você se identifica com os seus pensamentos. Outro versículo que eu vou trazer para vocês é Salmos 150, versículo 6, que diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que tem a ver louvar ao Senhor com o princípio hermético da vibração? Porque o louvor aumenta a sua frequência vibracional. Tem música, gente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as músicas que a gente escuta, porque música também tem frequência, e isso vai interferir no seu estado de ser em geral. A música pode tanto te elevar, como ela pode abaixar a sua vibração. Por isso que músicas como funk são músicas consideradas de baixa vibração, e dependendo da letra, então piorou. E isso vai interferir na forma como você se sente. Você já parou para ouvir aquelas músicas de sertanejo, sofrência? Quem, em algum momento da vida, não se entristeceu com a letra de uma música, ou nem tanto com a letra, mas você escutou uma música e você sentiu que aquilo ali te deixou para baixo? Porque a música tem
vibração. Então, quando você louva o Senhor com louvores e cânticos espirituais, a sua vibração vai aumentar e vai aumentar muito. Eu, assim, quando frequentava a igreja, eu sentia muito isso quando ia ao culto. Eu louvava a Deus, cantava, ou quando eu canto em casa, louvores espirituais, eu sinto que a minha vibração aumenta. E não precisa ser só músicas religiosas. Tem músicas com letras boas. Música clássica também é muito boa para essa questão da vibração. Então, por isso que é muito importante, porque ela vai te elevar. E o outro versículo que eu trouxe como exemplo é Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que importante. Por que isso tem a ver com o princípio da vibração? Porque as nossas palavras possuem vibração. Então, se é uma pessoa que xinga, que pragueja, que reclama, é isso que vai se manifestar na sua vida. Tanto através do princípio da vibração, quanto o da correspondência também, né? Porque você está refletindo o seu estado interno através da língua. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque ela está criando a nossa realidade o tempo todo. Nem que for de brincadeira, fale algo negativo sobre você, sobre alguém, porque isso vai se refletir na sua realidade. E a Bíblia traz diversos versículos e passagens inteiras que vai exemplificar esse princípio da vibração. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, um exemplo, cuidado com os louvores, né? A gente tem que cantar, o louvor eleva a vibração, e tem que ter cuidado com as músicas que a gente escuta, porque isso vai interferir sim na sua vida, as músicas vão programar a sua mente. Então, se desde criança você escuta músicas de baixa qualidade, com letras ruins, com vibrações baixas, isso vai se refletir diretamente na sua vida, mesmo que você nem saiba disso. E esse vídeo está te trazendo essa clareza. Então, escute boas músicas. E a outra questão é o poder da língua. A nossa língua tem o poder de criar. Deus não criou o mundo lá em Gênesis só com a palavra, com o poder da palavra. Nós temos o poder de criar o nosso mundo através da vibração das nossas palavras. E o quarto princípio hermético é o princípio da polaridade. Esse princípio diz: tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O bem e o mal, a luz e a escuridão, a alegria e a tristeza, tudo tem dois lados e um não existe sem o outro, ou seja, a alegria não existe sem a tristeza. Na realidade, elas são uma coisa só, porém estão em polos opostos. Você não tem como saber o que é a alegria se você não passou pela tristeza. Você não tem como saber o que é o bem se você não sabe o que é o mal. O bem e o mal é a mesma coisa, só que estão em polos opostos. E eu trouxe para vocês umas referências bíblicas sobre esse princípio da polaridade do hermetismo, e vou também trazer um exemplo prático da vida, para vocês entenderem como que funciona, para ficar mais fácil o entendimento desse conceito. O primeiro versículo está em Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deuteronômio 30:19. Tenho posto diante de ti a vida e a morte. Vida e morte é a mesma coisa em polos separados. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E o terceiro exemplo bíblico, eu acho que o que mais refletiu aqui o princípio da polaridade. Eu formo a luz e crio as trevas. Luz e trevas, a mesma coisa, só que em polaridades opostas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Digamos que você plantou uma semente de carvalho, só que você foi lá e tirou a casca para acelerar o processo.
provavelmente essa planta, essa semente, ela não vai germinar e a planta, o pé de carvalho, ele não vai sair do lugar. Por quê? Ele não teve força, ele não teve o tempo necessário de maturação para ele poder se desenvolver. E na nossa vida não é diferente. Quem já não ouviu a frase que a gente tem que aceitar, respeitar o processo? É justamente sobre isso, porque muitas vezes a gente quer mudanças nas nossas vidas de forma drástica, nas quais nós não estamos preparados ainda para lidar com aquilo que a gente quer. Então, muitas vezes a gente acha que uma oração de Deus está demorando para ser respondida. Não é que Deus não te respondeu, é porque até você chegar a esse determinado lugar que você pediu, que você intencionou, você precisa passar por toda uma base, por todo um processo interno de maturação. Muitas vezes pode ser a mudança de um emprego, um relacionamento que não está legal, alguma coisa que você precisa ajustar, você já colocou diante de Deus e parece que aquilo ali está demorando, aí você fica buscando atalhos. Só que quando você busca atalhos e não passa pelas etapas que precisam ser passadas, qualquer intercorrência que aconteça, você automaticamente volta para outra polaridade, no sentido contrário, com mais força. E isso se aplica também muito para mudança de hábitos. Às vezes a pessoa quer emagrecer, por exemplo. Esse é um exemplo ótimo. Só que existe todo um processo para o emagrecimento. E esse processo não é só através de atividade física, dieta. É um processo mental, psicológico, que precisa ser trabalhado junto com essa parte da dieta e dos exercícios físicos. Tanto que quantas pessoas começam na segunda-feira a praticar atividade física ou uma dieta e depois voltam para a rotina anterior ainda mais forte, comendo mais do que comia no começo. É porque ela não construiu todas aquelas bases sólidas para que ela chegasse no resultado, ela não teve paciência. Por isso que muitas pessoas emagrecem e engordam muito mais. Quem não já viu um exemplo cotidiano sobre isso? É muito comum acontecer. A pessoa começa ali num processo de emagrecimento, consegue emagrecer bastante, mas como ela não teve paciência de passar por aquele processo até conseguir criar, estabelecer um novo hábito, porque para a gente mudar um novo hábito, não é do dia para a noite, a gente tem que ter paciência. Se você quer ficar rico, tem que ter paciência. Se você quiser passar num concurso, você precisa ter paciência e passar pelos processos. Porque quando você respeita os pontos, as bases de todos os processos, se ocorrer uma intercorrência aqui, o máximo que pode acontecer é você retornar para cá ou para cá, mas não daqui para voltar para a estaca zero, entendeu? Você vai voltar para as bases que você já construiu, e isso é o oposto da polaridade. Às vezes você volta de uma polaridade para outra com muita força. Por isso que é tão importante a gente respeitar os processos, e como o versículo bíblico diz aqui, que existe tempo para todas as coisas, existe tempo para a maturação das coisas, e muitas vezes a gente deixa de receber e a gente deixa de viver aquilo que a gente sonha, porque a gente não tem paciência de passar pelos processos necessários. Então, quanto maior o sonho que você tem, quanto mais longe você quer chegar, mais processos e etapas. E se você respeitar esse processo, pode ser que você chegue super rápido onde você quer. O problema é que quando a gente vai subindo os degraus, a gente não quer, a gente quer pular aqui para cima. E qualquer intercorrência, igual eu disse, você cai muito rápido. E a queda, ela pode ser muito frustrante, desanimadora. Às vezes você pode desanimar de lutar por aquilo ali, você pode até desistir do seu sonho, porque a queda foi tão decepcionante para você, que você já não tem mais energia para voltar a seguir as etapas necessárias. Então, se você se encontra nessa situação, nesse momento, igual eu já me encontrei, teve alguns sonhos que eu achei que não seriam mais possíveis para mim, justamente por essa querer pegar muito atalho, de gastar muito, ter muitas decepções ao longo do caminho, por não esperar a maturação da semente para ela germinar. Então, se você está passando por um processo semelhante, volte, não desista dos seus sonhos, respeite as etapas, que na hora certa, para você, as coisas vão acontecer. Não se compare com o processo das outras pessoas, porque cada um tem a sua trajetória e cada um tem um ponto de partida. E o quinto princípio hermético é o princípio do ritmo.
E ele pode se aplicar a pessoas para muitas coisas, mas se você hoje está passando por um momento difícil, preste atenção nesse princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. Tudo no universo segue um movimento rítmico, assim como as marés, né, que vai e vem, os nossos batimentos cardíacos também, eles têm um ritmo. As estações do ano, inverno, primavera, outono, verão. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. O que isso quer dizer? Não deixar de persistir naquilo que você sonha, naquilo que você almeja, porque você vai colher se você não desistir. Porque se você desistir, acreditar que aquilo ali não é possível para você, que você não merece, é justamente isso que vai acontecer com você. Então, esse versículo, ele explica bem essa lei do ritmo. Eclesiastes 3:11, que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, tem tempo para tudo, para plantar, para colher, assim como a lei do ritmo. Sucesso e fracasso, os nossos negócios passam fases boas, fases desafiadoras, então são tudo fases. A gente não vai ficar sempre naquela alegria eufórica, mas também a gente não vai ficar sempre no sofrimento eterno, se assim a gente crer que vai ser. Então, qual que é o estado ideal para a gente manter? Que é o estado da neutralidade. Você manter uma neutralidade a maior parte do tempo. Aí você vai ter momentos de grande alegria, volta para a neutralidade. Momento de tristeza, neutralidade. E tendo a consciência que nada dura para sempre, assim como o universo. O universo está mudando em formas rítmicas o tempo todo, expandindo, voltando para o estado original, subindo, descendo. Então, se a tua fase agora não está boa, saiba que isso é também passageiro. O sexto princípio hermético também é muito bom e muito útil a gente ter essa consciência, que é o princípio do quê? Da causa e do efeito. O que esse princípio diz? Mais bíblico que esse princípio é impossível. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O que esse princípio diz? Que nós somos responsáveis pela criação da nossa vida. Toda causa, ela gera um efeito, mesmo que você não lembre mais da causa. Se você, por exemplo, falou mal de alguém ou fez algo ruim para uma pessoa, você vai colher isso lá na frente, independente de você nem lembre mais. Ou se nós lançamos uma palavra de maldição sobre a nossa vida ou a vida de outra pessoa, isso é uma lei, isso vai retornar, mesmo que daqui a não sei quantos anos você nem saiba por que você está passando por situações na sua vida. Todas as situações, tudo que acontece na sua vida são os efeitos de uma causa, independente se você lembre dessa causa ou não. Isso fala muito de autorresponsabilidade, de tomar as rédeas da vida, fazer o que é certo, o que é justo, porque nada vai escapar à lei. E isso está na Bíblia. E eu vou trazer 2 exemplos bíblicos autoexplicativos sobre a semelhança, a conexão, a interconexão do princípio da causa e do efeito. Na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 22:8. O que semeia a perversidade, cegará males. Olha só como que tem conexão. O princípio de causa e efeito. No hermetismo diz que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei e a gente não tem como escapar dela. Na Bíblia diz, tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Ou seja, não existe acaso, não existe coincidência. Tudo que a gente vive é consequência daquilo que a gente plantou. Então, se a gente não está gostando do efeito da nossa vida, nós temos que mudar as causas. E muitas vezes isso tudo acontece de uma maneira inconsciente. A gente não para analisar as nossas atitudes, como a gente está pensando, como são as nossas ações. E o preço dessa inconsciência é muito alto, independente se você sabe disso ou não. Isso reflete diretamente na sua vida. Então, se os efeitos na sua vida hoje não são como esperado, saiba que se você mudar a semente hoje, você vai mudar o seu destino. Não tem como você viver sempre do mesmo jeito, pensar sempre do mesmo jeito, não mexer nos sistemas de crenças e querer mudar a sua realidade. É impossível você querer ir para o norte andando em direção ao sul. Então, quando você foge a essas leis, é isso que você está fazendo, indo para o sul, mas querendo estar no norte. Você está pegando o sentido inverso. Então, nada escapa à lei. Assim como diz no Hermetismo, a Bíblia também diz a mesma coisa, que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Não é Deus te provando, não é Deus te castigando. São só consequências das suas escolhas, conscientes e também inconscientes. Por isso que a busca do conhecimento e do autoconhecimento é libertadora. Ela vai fazer você sair desses ciclos repetitivos, de uma vida mediana, de uma vida sem sentido, porque a maioria das pessoas hoje, e eu me coloco nisso também, foi muito assim desafiador chegar nesse ponto, mas eu era uma pessoa insatisfeita com a minha vida, com a minha realidade, e sempre que eu tentava mudar de maneira consciente, eu sempre batia nos mesmos ciclos. Aí quando eu fui estudar essas leis herméticas, na Bíblia também, livros e todos os tipos de conhecimento, eu fui entender as causas que estavam gerando os resultados que eu estava tendo na vida. Então, para mudar efeito, você não muda efeito sem mudar causa. Tem também um versículo bíblico que fala, né, que para você ver o reino dos céus, ter o reino dos céus, você tem que ser como uma criança ou você tem que nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer com esse negócio de nascer de novo? Não é você voltar para o ventre da sua mãe. Nascer de novo é você se transformar em uma outra pessoa, é você mudar o seu estado de ser. E você só muda o seu estado de ser mudando as suas crenças, não tem outra saída. E o último princípio hermético que eu vou falar para vocês é o princípio do gênero, que diz: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O sétimo grande princípio hermético, o princípio do gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo. Que os princípios masculino e feminino estarão sempre presentes e ativos em todas as fases dos fenômenos e em todos os planos da vida. Neste ponto, julgamos conveniente chamar a vossa atenção para o fato de que o gênero, em sentido hermético, e o sexo, no uso corrente do termo, não são a mesma coisa, ou seja, não está falando da parte biológica, sexual, está falando do gênero como uma força, um princípio energético, fala de energia, da força dos dois âmbitos, masculino e feminino, e que todos nós temos os dois gêneros, mulheres e homens têm o masculino e o feminino dentro de si, e para a vida esse alinhamento entre esses dois gêneros faz toda a diferença. Eu vou exemplificar para vocês como que funciona. Na Bíblia, eu vou trazer o exemplo aqui de 2 versículos. Um está em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou o masculino e o feminino, assim como ele é. Deus não tem assim, Deus não é mulher nem homem.
né? Deus é a união das duas forças, tanto o masculino quanto o feminino. Então, por isso que nós, seres humanos, temos essas duas energias, por assim dizer. E por que é importante ter essas energias em equilíbrio, né? Tanto o homem ter a energia masculina equilibrada e a feminina, porque o homem também tem a energia feminina e a mulher também tem a energia masculina. Eu vou até citar um outro exemplo aqui, que é Mateus 19:5. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, ou seja, o equilíbrio do masculino com o feminino. Eles vão sair de uma estrutura familiar e vão criar a sua própria estrutura. E isso não fala propriamente dito do sexo somente, mas engloba todas as outras questões. Um exemplo que eu posso trazer, uma anotação que eu fiz aqui para vocês, na tomada de decisão, na tomada de decisões da nossa vida, é a parte masculina que é ativa e a feminina é a parte receptiva. Na comunicação, a parte da energia masculina é a parte da fala, da expressão, já o feminino é da escuta, do acolhimento. Então, quando nós estamos desalinhados, temos essas duas energias desequilibradas, a gente pode não conseguir tomar as melhores decisões, nos expressar na vida de uma maneira mais eficiente. Também tem a parte da criação. O masculino é o que toma a iniciativa, é o que planeja, é que tem as ideias, essa energia masculina, né, que nós mulheres também temos. Já a energia feminina, ela gesta, ela desenvolve e ela realiza. Então é importantíssimo isso estar coerente e alinhado dentro da gente, né? Que até que fala no Oriente, que é o Yin e o Yang, o equilíbrio disso na criação de dinheiro, na criação de relacionamentos saudáveis. É super importante ter tanto o masculino quanto o feminino alinhados. Então, eu trouxe os dois exemplos, que é do hermetismo e dos princípios bíblicos. Caso algum desses princípios que eu tenha deixado dúvidas, eu acho, por exemplo, esse último princípio, que é o do gênero, o mais difícil de explicar, né? De trazer em palavras, porque é um princípio muito novo para muitas pessoas. Então, se eu deixei dúvidas em relação a qualquer um desses princípios, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu posso fazer vídeos separados, por exemplo, falar só do princípio do gênero, trazendo mais versículos bíblicos, ou trazendo algum outro conceito, algum outro princípio para vocês também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até o final, deixem um comentário hermetismo aqui embaixo para eu saber que vocês assistiram. Não deixem de se inscrever, curtir. Se vocês gostaram desse conteúdo que tem feito super diferença aqui na minha vida, eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.